Flamengo monta verdadeiro quartel-general no Marrocos para o Mundial de Clubes. Mundial já tem definição sobre transmissão e vamos falar novamente sobre a chave do Mengão. Jogador desiste de ser negociado depois de dizer sim. Barbeiro de João Gomes entrega a situação do jogador. Essas e outras notícias, como o Zico falando do ataque do Gabigol. Temos muitas outras situações para falar com vocês aqui. Inclusive, a gente também traz situação aí do presidente da raça rubro-negra falando também sobre o Zico. A gente tem muitas informações para trazer para vocês. A gente vai falar sobre o clima no Flamengo. Clima terrível no Flamengo. Terrível. Né? O treino do Flamengo mostra isso. O clima terrível, exatamente como diz a mídia bairrista paulista. Flamengo volta a carga em jogador que atua na Turquia. Confira tudo agora aqui no seu canal Paparazzo Rubro Negro. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação aqui no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. O time do Flamengo, né, que tem a base aí de 2022 com o Gerson e sem o João Gomes. Felipe Luiz, né, em recuperação, e também o Rodrigo Caio estão de fora. Eu passo para vocês que então, após 2 semanas de treinos intensos aí, os trabalhos indicaram aí, segundo a redação do GE, que o Vitor Pereira levará a base que conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil 2022 para a estreia da equipe principal no Carioca. Então as novidades são a entrada do Gerson, né, contratado ainda há pouco, que trouxemos em primeiríssima mão para vocês, né, e no lugar do João Gomes, negociado com o Wolverhampton da Inglaterra. Então a provável escalação do Flamengo é Santos, Varela, que está muito bem qualificado com o Vitor Pereira, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Felipe Luiz, como a gente já falou, não está relacionado. Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Gabigol e Pedro. Que time, meus amigos. O Gerson vá pro Coringa de volta. Reestreia do Gerson. Santos, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Espetacular. Esse é o time do Flamengo, né, na reestreia do Gerson aí. Então a gente fica muito feliz de trazer esse provável time aí do Flamengo com a presença do Gerson entre os 11 titulares. Nada melhor do que a gente falar um pouquinho sobre esses treinos intensos que o Flamengo está fazendo, justamente exaustão, né? Chegando à exaustão, treinando ali aquela treinos de quebra-retranca, né? Treinos para derrubar a retranca adversária. Além disso, confraternizações aí com jogadores. Cara, tá tudo muito bem. E aí, os paulistas tentaram pregar que seria ruim, que ele ia perder o vestiário, que o Vitor Pereira ia chegar muito mal no Flamengo, que os corintianos tinham passado a planta para os jogadores do Flamengo, que ia dar tudo errado. E a gente só tem a dizer que o que a gente está vendo é completamente o oposto, né? A gente viu já os bastidores mais cedo da Flá TV, né? A gente acompanhou ele lá falando com os jogadores mais novos, inclusive quem acompanhou ele foi o Davi Luiz e o Felipe Luiz, ou seja, tá com moral. E eu quero mostrar aqui para vocês agora esse trecho aí do treino do Flamengo, crédito aí à Flá TV. Vamos acompanhar, pra vocês verem como que tá o clima terrível no Flamengo. Terrível. Terrível. O clima tá terrível, né, gente? Clima terrível. Nossa, eu fico imaginando como é que os paulistas ficam, né? Como é que eles ficam ao ver essas imagens assim, ao perceber que tudo que eles pregavam tá acontecendo ao contrário. Que o Vitor chegou,
já está caindo nas graças do grupo, né, que está tudo dando certo e que a tendência é o Flamengo conquistar títulos e crescer a cada momento da temporada. É impressionante como eles devem estar se rasgando. Bem, uma notícia para trazer para vocês, que eu até coloquei reforço lá no Twitter, né? Reforço no gol. Por que isso? Eu sei que muitos torcedores, inclusive eu, já se irritaram com o Hugo Souza, mas o Flamengo, nesse momento, não tem goleiro experiente além do Santos, goleiro com histórico de jogos, né? Só tem o Santos e o Hugo. O Diego Alves saiu. Além disso, além do Santos e do Hugo, que não tem histórico outros que não têm histórico de jogos, o Flamengo tem Matheus Cunha, Cauã e tudo mais. Só que o Matheus Cunha é líder, inclusive, na base, é espetacular, é a minha segunda opção. Após o Santos, é o Matheus Cunha, que inclusive jogou anteontem. Eu acho ele espetacular. Só que a questão é que o Flamengo vai disputar Supercopa, Recopa, Mundial. O Rossi só vem no meio do ano, só vem em 1º de julho. Até o momento o Flamengo ainda não conseguiu antecipar a vinda do Rossi. Até quando eu gravava esse vídeo aqui, o Flamengo não conseguiu antecipar a vinda do Rossi. E a gente tem que falar a verdade. O Flamengo vai, de certa forma, precisar do Hugo, né? Então, o que aconteceu? O Vene Casagrande trouxe a informação aí, a gente sempre dando crédito quando é a primeira mão, foi a primeira mão dele. Ele trouxe que o Hugo Souza, ele desistiu da ida para o Japão, para o Vissel Kobe, que já estava acertada, 50% dos direitos, 1,3 milhão de dólares, né? Ou seja, dava cerca de 6 milhões de reais, 7 milhões de reais. O Flamengo ia embolsar essa grana, 50% dos direitos. O Flamengo já tinha aceitado, o Hugo Souza já tinha aceitado, e aí o Hugo deu para trás, desistiu do negócio. E quando o Hugo desiste do negócio, né, por questões familiares, o Flamengo, então, não pode resolver sozinho. Depende, quem decide é o jogador. Que a palavra final é do jogador, o jogador não quer ir. O negócio estava fechado, né? Fechado tanto pelo Flamengo quanto pelo jogador. Só faltava assinar, só faltava o aperto de mão. Pois não aconteceu. Já aconteceram em outras situações, né? Como essa, comigo até quando eu trouxe a notícia, de jogador que estava praticamente fechado, acordado com o clube, o jogador já tinha aceitado, o clube de lá já tinha aceitado vender, e aí quando ia anunciar, o jogador deu para trás, e aí, para quem acompanhava aqui o canal, achou que eu tinha errado. Na verdade, eu não tinha errado. Mercado da bola, as coisas mudam, né? Com o Gerson, agora há pouco tempo, o negócio mudou, o Olympique queria mais, o Flamengo também queria pagar menos, a situação prolongou e acabou que demorou a confirmar, mas já estava tudo fechado. Flamengo e Gerson já estava acertado desde aquela reunião no Vila de Mall, né, no shopping que a gente trouxe aqui. Bem, com isso, então, o negócio do Hugo emperrou e vai depender aí de novas decisões. Questão familiar aí, ele não quis ir embora para o Japão. Caso não chegue nenhuma proposta de venda, o Flamengo não quer emprestar, tá? O Flamengo quer emprestar somente para uma equipe onde ele seja titular, que ele ganhe rodagem. E de qualquer forma, não conseguindo trazer o Rossi, o Flamengo mantém o Hugo Souza e aí tenta negociar o jogador no meio do ano. Pode ser que ainda surja alguma coisa que o Hugo aceite, alguma outra proposta que ele aceite jogar, talvez mais perto do Brasil, né? O problema do Japão é que é muito longe, né? Quem sabe aí se for algum clube da Europa, 10 horas do Brasil, 9 horas do Brasil. O problema do Japão é a distância também, é muito longe. Essa decisão aí com relação ao Hugo Souza pegou todo mundo no Flamengo de surpresa, tá? A diretoria toda do Flamengo foi pega de surpresa, não contava aí com essa desistência do jogador, mas eles respeitam aí, apesar de muitas informações saindo aí que a diretoria está revoltada e tudo mais. Não é verdade que a diretoria está revoltada. Eles entendem, eles compreendem o direito do jogador, né? Eles só acharam que ele não precisava ter aceitado e voltar atrás depois. Mas que estão revoltados com ele também não é para isso, tá? Não vai ter boicote, não vai ter nada disso. Apenas eles pensaram que ele deveria ter, antes de tomar a decisão, ter refletido
e ter decidido já o que seria, porque senão parece que o Flamengo está voltando atrás, que o Flamengo convenceu, o Flamengo fica com a imagem aí também arranhada no mercado. A outra informação também de mercado é que o Fenerbahçe, né, pode estar perdendo aí um atacante para o Flamengo. A equipe aí tem um interesse já do Flamengo há muito tempo no Diego Rossi, né? Então, olha só, a matéria que saiu lá no Fotomac, inclusive é verificado o perfil dessa fonte da notícia. Fenerbahçe ganha na loteria com o Diego Rossi, que o Flamengo vai pagar muito por ele. A equipe de Vitor Pereira, do Flamengo, quer Rossi do Fenerbahçe por um preço de cerca de 8 a 10 milhões de euros. Isso aí a gente está falando de mais de 50 milhões de reais, né? Podemos dizer aí de 50 a 60 milhões de reais. O Diego Rossi é um jogador que a torcida, por exemplo, primeiro comentário aqui, o Flamengo ainda está atrás desse bagre. Então a gente vê muitos torcedores aí que reclamam dessa possível... outro aqui, sai fora com esse bagre. Então o pessoal não querendo que o Flamengo pague caro pelo Diego Rossi. Inclusive tem amigos meus que acompanham o futebol do Diego Rossi que falam que há muito tempo ele não joga em alto nível, né? Então, o Cláudio Maia, só se o Fla estiver delirando para pagar esse valor nesse jogador comum, com essa grana trazemos o Talisca, por exemplo. Não, Talisca acho que sai mais caro, o salário também é bem mais alto, é outro patamar, né? É outro patamar de jogador. Mas a gente trouxe mais cedo a informação do Júlio Miguel Neto que o Talisca seria um jogador aí que poderia interessar ao Flamengo. A gente tem a outra situação para mostrar para vocês, que é aqui, jogo rápido, né? Olha só, o Vani do Corte, que é o barbeiro que está cortando o cabelo dos jogadores do Flamengo, né? Fazendo barba, cabelo e bigode, ele foi cortar o cabelo do Hugo Souza, do João Gomes, né? Nosso volante que está indo lá para o Wolves da Inglaterra. E vamos escutar o que vocês estão vendo a imagem já, mas vamos escutar o que ele fala pro João Gomes. Último corte no homem. Né, irmão? Régua? Esquece. Vou viajar. Fala tu, bravo. Bate. Não é segredo. Deu aquela entregada ali, que era o último corte e tal, né? Acabou entregando aí o João Gomes, que era o último corte, mas vai confirmar, né? O Flamengo vai confirmar, o João vai confirmar, o João tá indo embora, mas a gente não pode dizer que o negócio tá fechado, porque da mesma forma que o Hugo Souza não aceitou, ele pode não aceitar também, né? Mas pelo visto, pela forma que ele tá ali cortando o cabelo, que ele manda assim, né? Realmente está se despedindo, e o próprio Vani do Corte ali entregou, né, que o João Gomes tá indo embora, que é o último corte ali do João Gomes. Então, a gente fica muito triste aí com essa despedida do nosso Pitbull, o João Gomes. A presidente aí de organizada do Flamengo apoiou o Zico, né? Por fim do canto lá, Zico, 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 o Pelé, vocês sabem, né? Só que o pessoal tá mandando umas ideias legais. O Macula falou o seguinte: pedido do rei é sempre atendido por questões muito claras. Na medida do respeito, o Zico vem a público e pede para a torcida do Flamengo respeitar ex-ídolos do futebol e não mencionar uma música com o nome dele ofendendo pessoas que doaram muito ao futebol mundial. Aqui venho pedir a todos os meus seguidores rubro-negros de verdade que respeitem a história do Zico. Não vou desrespeitar o meu maior ídolo. Da minha parte, vou seguir em frente com o seu pedido. Eu também. Eu vou respeitar o pedido do Zico, mesmo que a torcida inteira esteja cantando. Ainda vou pedir para as pessoas em volta de mim que não cantem. E a ideia é que inventem uma nova canção. E hoje eu escutei uma muito legal, né? Mandaram no Twitter para mim uma muito bacana que seria Zico, 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 Libertadores brasileiro, Mundial também ganhou. Mundial ele ganhou. Pô, ficou muito... Cara, dá pra fazer várias aí. Tem Gabigol, Artilheiro, Adriano, Imperador. Cara, dá pra criar. A torcida do Flamengo tem criatividade.
Vamos mudar isso aí, porque se está incomodando o Zico, nosso rei, a nação abaixa a cabeça e aceita, respeita e vida que segue. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer pelo nosso Zico. Chegou a hora da gente falar, o Casimiro aí vai transmitir o Mundial de Clubes com imagens, né? No seu canal aí, no streaming, no YouTube. É um marco, né? É um marco. Um Mundial de Clubes transmitido no YouTube só mostra o quanto a nossa rede aqui está crescendo, as nossas páginas, né? YouTube, Facebook já transmite Libertadores, como as nossas redes estão crescendo. É incrível, é absurdo a gente imaginar o que a gente está fazendo hoje. Antes uma mídia independente, uma plataforma independente, hoje uma realidade onde todos querem trabalhar. O João Guilherme mesmo está vindo para o YouTube, daqui a pouco está no Face também, e vai ter o canal dele produzido pelo Flow. Então isso mostra o tamanho que as coisas, a proporção que as coisas estão tomando. O Mundial de Clubes aí, o chaveamento, mais uma vez lembrar a vocês, que eu acho importante a gente poder falar sobre isso, né? Porque muito torcedor aí tá chegando no sabadão, não sabe quem que o Flamengo vai enfrentar. Então, o Flamengo enfrenta os vencedores, tá? Do jogo o Wydad Casablanca e Al Hilal, tá? Então, o Flamengo enfrenta os vencedores, são os adversários mais difíceis, a chave mais braba, mais complicada é a do Flamengo. O Flamengo enfrenta ou Al Hilal, que tem o Michael, o Gustavo Cuéllar, ou o Wydad Casablanca, que é uma equipe que tem 23 jogadores marroquinos, tá? É praticamente a base da seleção marroquina, que chegou longe aí no Mundial de Clubes, né, na Copa do Mundo, né? Então eles estão no Mundial de Clubes aí. Cara, vou dizer pra vocês, essa semifinal vai ser muito difícil. Essa semifinal talvez seja uma das mais difíceis dos últimos mundiais. Independente de quem passe, o Al Hilal hoje está muito forte. O Al Hilal tem aí também o Al Dassani, né, aquele que fez o gol contra a Argentina na Copa do Mundo, no primeiro jogo. Então, eu acho que vai ser aí complicado. O Flamengo vai ter que estar muito focado, muito concentrado. É uma equipe fortíssima, o Flamengo, graças a Deus, um elenco forte, né? Um time muito forte, mas o técnico bom. Mas a gente tem que entrar muito ligado nessa semifinal. A nossa semifinal é muito braba. Comparada aí com Al Ahly, com Seattle Sounders e com Auckland City, né? Oceania, Ásia e também... Não, na verdade o Al Ahly se não me engano, é o país, é o representante da Ásia, é isso aí. E o Seattle Sounders, que é da MLS, que é da América do Norte. Cara, o Real Madrid pega uma chave aí muito mais fácil, né? A chave do Flamengo realmente muito complicada e a gente tem que entrar muito focado, pé no chão, sabendo que o Mundial é muito complicado. O Flamengo, então, vai ter um quartel-general aí em Rabat. Na verdade, fica a 45 minutos de Rabat, perto lá de Casablanca já, né? Vai treinar no CT do clube de lá. A gente teve essa informação, eu não estava divulgando, porque eu achei que não era legal vazar, porque para o pessoal não começar a reservar, ainda mais no Mundial, né? Pegar vaga no hotel do Flamengo. Depois eu soube que o Flamengo tava bloqueando todos os quartos do hotel, né, para ninguém poder reservar. Então a gente sabe aí que o Flamengo, então, o Globo Esporte trouxe aqui mais algumas informações importantes, né, que o QG, o quartel-general em Rabat, exclusividade e curtos deslocamentos, as condições de treinamento são bem superiores em relação a Tanger, sede da semifinal, tá? Havia a possibilidade de se dividir entre as duas cidades que sediam o Mundial, mas a ótima estrutura oferecida fez a direção eleger a capital marroquina como seu QG. Matéria aí do Fred Gomes e da Letícia Marques. Eu também estava com essa informação já desde ontem do hotel, onde seria, e algumas outras informações. Essa informação aí do Globo Esporte está mais completa. O Flamengo vai ficar no Vicky Celestins Spa Hotel, que é ali, já é Casablanca ali, tá?
mas é perto de Rabat. Então o Flamengo sai do Rio de Janeiro no dia 2, chega lá no dia 3, está com reserva até o dia, se não me engano, até o dia 7, tá? O Flamengo, o Rubro Negro vai treinar lá no CT do Rabat Academy, né? Os campos já estão sob cuidado da FIFA, vai treinar lá nos dias 3, 4, 5 e 6, né? O Flamengo, então, depois de 4 dias de treinamento em Rabat, o último deles de 6 de fevereiro, a delegação rubro-negra deixa a capital marroquina rumo a Tanger. Vai no dia 6, dorme lá, o jogo é no dia 7, verdade. Então, essa vai ser Tanger, como a gente trouxe em primeiríssima mão para vocês, que seria Tanger e Rabat, a semifinal e a final do Mundial, né? Então, o Tanger Stadium está em obra e a capacidade foi aumentada de 45 para 60 mil espectadores. E aí o Flamengo joga no dia 7, tá? Em Tanger. E depois volta para Rabat e fica até o último dia do torneio, que é dia 11 de fevereiro. E aí, se for finalista, os rubro-negros deixam Casablanca horas depois da decisão e desembarcam no domingo no Rio de Janeiro, tá? Aqui também fala da logística das famílias, que o Gabriel Skinner, né, gente boa, meu amigo, fica até a próxima segunda-feira por lá, tá passeando lá a trabalho, óbvio, vendo tudo, resolvendo. A gente fala passeando só de resolvendo tudo, né? Ele arrebenta, resolve toda a logística. E depois de definir toda a logística lá e detalhes do quartel-general do Flamengo, supervisou aí, ajusta questões referentes à hospedagem dos familiares dos atletas. Como de praxe, eles não ficarão no hotel do Flamengo, mas sim em Casablanca, cidade mais turística e próxima a Rabat, tá? Com o passo a passo do Flamengo montado no Marrocos, 24 dias e 7 jogos, 6 pelo Carioca, 1 pela Supercopa, separam aí o rubro-negro ansioso de iniciar mais uma vez o sonho, segundo aí o Globo Esporte, né, de ter seus pés aos seus pés o mundo de novo. Boa matéria, né, falando sobre tudo aí do Mundial. A gente já tinha trazido muitas dessas coisas, mas agora trouxeram esses detalhes aí interessantes, né, pra gente também ver imaginar como é que vai ser aí o nosso Flamengo, né, nesse Mundial de Clubes, muito bem preparado, logística perfeita, parabéns aí ao Gabriel Skinner, que sempre arrebenta. Flamengo, se Deus quiser, vai com tudo nesse Mundial de Clubes. Convido você a utilizar o cupom PAPA, igual aqui, ó, PAPA, nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br para ter 5% de desconto somente nas lojas online. Muito obrigado aí pela sua companhia. Tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Até mais tarde. Valeu. Amanhã, né? Amanhã, na verdade. Até amanhã. A gente chega cedinho aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Mais tarde, no canal Paparazzo Rubro Negro 2. Valeu!